microfone hoje está uma bênção. Glória a Deus. Nós estamos vivendo nesses tempos o que nós denominamos de casas de milagre. O que são as casas de milagre? Nós estamos aí com algumas casas, né? Nós temos a casa da Diana, temos outras casas que nós estamos realizando. Cada semana nós... Graças a Deus, aí fica melhor, né? Cada semana nós temos visitado e ali nós compartilhamos uma palavra, nós falamos a respeito de um dos milagres que aconteceu dentro das casas que estão ali escritos na palavra de Deus, e serão 7 semanas dessa maneira. Então, hoje nós estaremos indo para a 3ª semana. Nós já falamos a respeito que Deus é um Deus de milagre. Deus, ele continua fazendo milagres ainda hoje, e ele quer realizar milagres nas nossas vidas. Nós falamos que Deus é o Deus do milagre no casamento, que ele quer restaurar o casamento, que ele quer abençoar os casamentos, porque o casamento é a base da família. Nós dissemos que a família é a base da igreja e a igreja é a base da sociedade. Então Deus, ele quer casamentos fortes para que possamos ter famílias fortes, igreja forte e uma sociedade totalmente restaurada. E aí nós ministramos no domingo, e depois durante a semana, nessas casas de paz, nós estudamos e falamos para aquelas pessoas a respeito do milagre. E hoje eu quero falar de um milagre que está registrado na palavra de Deus, e quero que você preste atenção, porque é um milagre para a família. Esse é um milagre que Deus tem para a tua família, é um milagre que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Então, o milagre de hoje é um milagre na família. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 22 até o 24, depois nós vamos pular para o 35, amém? Então vamos ler a palavra, Marcos 5, 22, a palavra do Senhor diz assim: Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as suas mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. Agora versículo 35. Enquanto Jesus ainda caminhava, falava com a mulher, chegou mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhes disseram: Sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém os acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu o grande tumulto e muito choro e lamento. Então entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos para onde estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Amém? Vamos orar, pedir que o Espírito Santo ele traga a revelação da palavra dele aos nossos corações. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, muito obrigado pelo teu amor pelas nossas vidas, muito obrigado porque foi o Senhor que nos trouxe essa noite, ó Pai,
Nós podemos até acreditar que viemos porque tivemos o desejo, ou porque alguém nos convidou, mas na realidade, ó Deus, o Teu Espírito Santo preparou essa noite para que cada um de nós estivéssemos aqui, de maneira presencial ou online, cultuando ao Senhor e aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga a Tua revelação sobre as nossas vidas, ó Deus. É isso que nós oramos, que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que problemão Jairo estava passando na sua família. Algo que ninguém deseja viver. A sua filha com 12 anos, uma expectativa de vida, tantos sonhos e tantos planos que Jairo tinha ali programado para sua filha. E de repente nós vemos que esses sonhos estão se definhando. Já não existia muitas coisas para se fazer. Com certeza Jairo, ele era um homem importante, ele era um dos líderes da sinagoga. Ele já havia procurado os recursos na medicina que tinha naquela época. Ele tinha procurado os recursos na religião, ele era um judeu. Mas ele viu que nada disso mais tinha solução para ele. Então ele tem uma atitude que para o judeu, para um chefe da sinagoga, era extremamente difícil naquele momento, e ele vai até Jesus. E sabe, eu fico pensando que Jairo, ele estava passando por um problema na sua família, mas quem não tem problema em sua família? Todos nós temos problemas. Isso não era algo exclusivo para a vida de Jairo. Não é só Jairo que estava passando por um problema. Cada família existem ali as suas lutas, as suas vitórias, os seus problemas, as suas situações que a cada dia nós precisamos resolver. E a melhor maneira de resolver esses problemas é com a ajuda do próprio Senhor Jesus. Então eu passo por problemas na minha casa, e eu sei que cada um de vocês passam, porque nós somos seres humanos. E os seres humanos, ele tem aquilo que é a sua vontade, o seu desejo, e às vezes choca. E às vezes também são problemas que são alheios a nossas próprias decisões, como uma doença, uma enfermidade. Não era algo que o pai tinha desejado ou que foi culpa dele, mas ela estava doente, ela estava passando por essa enfermidade. Às vezes o problema na nossa família, na nossa casa, é um problema nas finanças, mas a questão é, existem problemas. E o que Deus, ele quer fazer é que ele quer resolver esses problemas. Sejam esses problemas grandes ou problemas pequenos. Deus, ele quer entrar com o milagre dele em cada uma das casas, e ele quer realizar milagres grandes e milagres pequenos aos nossos olhos, porque tudo que é milagre é sobrenatural. Mas às vezes nós temos o costume de dizer: poxa vida, Jesus ressuscitou uma menina, isso é um milagre grande. Jesus curou, a sogra de Pedro, era uma enfermidade mais simples, então é um milagre pequeno. Mas quem está precisando do milagre, não existe milagre pequeno ou milagre grande. Ele está precisando de um milagre, e quando Deus faz, ele se alegra e ele vive a bênção e o favor do Senhor por causa disso. Então você pode estar passando aí por alguma necessidade, algum problema na sua família, grande ou pequeno. Deus, ele quer entrar com um milagre, ele quer trazer a solução para cada um dos problemas. Porque os problemas, eles vão se acumulando, e os problemas, eles vêm tentar destruir as famílias. É lógico que o problema em si, ele não acontece, porém, o inimigo das nossas almas, diabo, Satanás, o pé redondo, chifrudo, cramunhão, e outros nomes aí, dedo sujo, não sei, tem vários nomes, que a gente pode colocar aí no diabo. Ele aproveita dos problemas. Muitas vezes ele envia problemas, mas muitas vezes são problemas cotidianos, que por decisões de outras pessoas, até mesmo por nossas decisões, nós estamos passando por um problema. E sabe o que acontece? Ele usa esses problemas, ele fala: rapaz, eu não tinha pensado nisso, mas ele se meteu nesse problema sozinho, e agora eu vou aproveitar esse problema, porque
Satanás, ele tem uma missão, que é roubar, matar e destruir. E ele quer aproveitar esses problemas para destruir a família, para destruir a base da sociedade. Se ele destruir a base da sociedade, ele consegue destruir a igreja. Se ele consegue destruir a base da igreja, que é a família, ele vai conseguir destruir a sociedade. Então o inimigo, ele tem um foco, e ele vai procurar esses problemas para destruir. Jairo estava passando por esse problema, mas Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas, e algumas atitudes podem nos ajudar a viver um milagre. Quero enumerar algumas coisas com vocês. A primeira coisa é: qual atitude devemos ter diante dos problemas que se apresentam em nossas famílias? Essa é uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Quer viver milagre? Quem quer viver milagre tem que se fazer essa pergunta. Quais são as atitudes que eu devo ter diante dos problemas para que eu possa viver um milagre na minha casa? Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Eu vou ler um trecho novamente. Então chegou um líder da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. Grava essa palavra. Prostrou-se aos seus pés. Suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor venha e ponha as suas mãos e cure, para que ela viva. Sabe qual é a atitude que nós precisamos ter para viver milagre? Buscar no lugar certo. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Que diante da situação ruim nós precisamos nos aproximar de Jesus. É um erro, quando nós estamos passando por problemas, tentar resolver esses problemas sozinhos. Jairo, ele já tinha esgotado as suas tentativas, e ele falou: só existe uma coisa para ser feito agora. Os judeus estavam contra Jesus. Os judeus, eles não acreditavam, eles julgavam Jesus como um falso profeta. Mas nesse momento de desespero, Jairo falou: somente Jesus pode resolver o meu problema. E a primeira coisa que você precisa fazer para viver um milagre é se aproximar de Jesus. Quanto mais problemas você tem, mais você precisa se aproximar de Jesus. Pastor, então eu só me aproximo de Jesus por interesse? Só quando eu tenho problemas? Claro que não. Você precisa ter uma vida de intimidade com Jesus. Mas o que eu estou dizendo aqui é que no momento dos problemas, no momento da dificuldade, aí que você precisa se aproximar mais de Jesus. Aí que você precisa buscar ainda mais a presença de Deus. Jairo entendeu isso. Preciso ir até Jesus. Havia uma multidão. Era algo difícil de se aproximar de Jesus. Nós vemos que na mesma situação aqui, uma mulher se aproximou com fluxo de sangue e ela tocou em Jesus e foi curada. Mas a palavra o tempo todo está dizendo que era difícil se aproximar dele. A multidão ia Jesus. Imaginando, às vezes você assiste televisão aí, às vezes chega um ator famoso, chega um cantor famoso em algum lugar, ele tem dificuldade de sair, de se locomover, né? Eu vejo lá, por exemplo, o Michael Jackson, quando chegava era impossível. Teve uma vez que olha que absurdo, né? Ele queria saber como que é, assim, eu queria ter um prazer na minha vida de ir no mercado fazer compras. Né? Eu estou fugindo ultimamente do mercado, mas ele queria. Aí fecharam o supermercado para ele, e os funcionários ficaram lá fingindo que estavam comprando, para que fosse o mais normal. Porque na onde o Michael Jackson chegava, a multidão o comprimia. Todos queriam estar perto dele. Hoje tem o Justin Bieber, né? Vê como eu estou velho, né? Que já passou faz tempo, mas super atual, nosso irmão em Cristo, Justin Bieber, que está na igreja, glória a Deus. Então, mas as pessoas, eles chegam no lugar e se apertam. Jesus era alguém extremamente famoso naquele momento. As pessoas falavam: esse homem, ele realiza sinais, maravilhas e prodígio. Ele prega a palavra, mas ele prega com quem tem autoridade. As pessoas gostavam de ouvir Jesus falando.
Ele falava, ele está pregando as mesmas coisas que os fariseus, mas ele fala como quem tem autoridade. Eu quero ouvir esse Jesus. Então as pessoas se aproximavam e queriam tocar em Jesus e queriam abraçar. As crianças queriam vir e era aquele tumulto. Mas Jairo falou, não importa das dificuldades, eu preciso me aproximar de Jesus. E eu preciso pedir para ele, Jesus, venha comigo, faça, o Senhor pode realizar um milagre. Então, quais atitudes que você precisa ter para viver um milagre? Você precisa primeiramente se aproximar de Jesus, estar próximo dele. Aonde Jesus estava tinha milagre. Olha, veja bem, Jesus chegava num funeral, acabava o funeral. Jesus chegava onde tinha enfermos, os enfermos eram curados. Jesus chegava no meio de problemas, mulher para ser apedrejada. Jesus resolvia o problema. Aonde Jesus estava não havia problemas, e isso é uma realidade que acontece até hoje. Se Jesus ele está presente, ele diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas se Jesus está presente, nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e ele vai fazer um milagre na nossa vida também. Ele tem o tempo dele, como nós já falamos algumas semanas atrás, mas ele vai se mover na nossa direção. Segunda coisa, nós devemos nos prostrar. Você viu que Jairo ele se prostrou. Aqui a palavra diz que prostrou-se aos seus pés. Ele se lançou aos pés de Jesus. E pensando na cena foi algo difícil, porque as pessoas estavam apertando, as pessoas estavam se aproximando de Jesus, mas ele deu alguma maneira para se jogar aos pés de Jesus. Não importa as dificuldades que estão acontecendo, não importa aquilo que está passando, eu vou me jogar, eu vou me lançar aos pés de Jesus, porque eu sei que nele existe poder e nele há um milagre para aquilo que eu preciso. A minha vida será abençoada quando eu reconhecer que ele tem todo o poder para mudar a minha situação. Não existe outra pessoa que pode mudar a sua situação. O único que pode fazer isso é Jesus. Por isso que nós precisamos nos lançar aos pés de Jesus e reconhecer: Jesus, eu sou fraco. Jesus, eu não tenho poder, mas eu sei que o Senhor tem poder para mudar todas as situações. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu imagino. Por isso eu me lanço aos seus pés, eu reconheço, eu me prostro e que o Senhor faça o seu milagre. Quer viver um milagre? Se aproxime de Jesus, se prostre. Se prostrar não é apenas se inclinar, mas se prostrar também com o seu coração, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é soberano e que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Depois nós vemos uma outra atitude de Jairo. Jairo começou a suplicar, Jairo começou a clamar, Jairo começou a pedir, e a palavra disse aqui, suplicou repetidas vezes. Você já viu aqueles cristãos que eles têm uma desculpinha assim, que eles falam: eu vou orar, para que eu vou ficar repetindo, se Deus ele sabe de todas as coisas? Por que eu vou repetir, se Deus, eu já pedi uma vez, Deus sabe? Nós devemos entender, Jairo se colocou desesperadamente aos pés de Jesus, reconhecendo quem era Jesus, e ele começou a suplicar diversas vezes: a minha filha está doente, venha, me acompanhe, ore por ela, e aí ela vai ser curada. E ele começou a suplicar, e ele suplicou com fé, porque ele sabia, ele falou: vem comigo, que se o Senhor orar, se o Senhor impor as mãos, ela vai ser curada. Não adianta você também orar sem fé. Ore com fé, ore crendo que Deus ele vai realizar um milagre na sua família. Então a primeira coisa é as atitudes que nós precisamos ter. Mas sabe, depois dessas atitudes, você não pode temer as más notícias. Não tema as más notícias. Não tenha medo de notícia ruim. Porque quando você se aproxima de Jesus, quando você se rende aos pés dele, quando você começa a clamar a Jesus, vão chegar pessoas e vão dizer: não adianta, você está perdendo o seu tempo,
E é isso que fizeram com Jairo. Depois de Jairo conseguir convencer ali Jesus, mas ele tentou, suplicou, e Jesus foi com ele, né? Jesus ia lá, mas ele, na cabeça dele, convenci Jesus através desse clamor que eu fiz a ele. Nós sabemos que ele foi impedido ali por um milagre, mais uma pessoa que foi abençoada. E aí, não está no estudo, mas a gente pode abrir um parênteses. Não fique triste quando o outro recebe um milagre primeiro que você, porque Deus ele vai te abençoar. As pessoas estavam ali, eu acredito, se eu fosse Jairo, eu ia falar, da onde saiu essa mulher? Jesus já estava indo, sai daqui, mulher. E Jesus para, alguém me tocou. Não, Jesus, está todo mundo, olha os discípulos falando que está todo mundo apertando, vamos embora. Mas ele parou, ele se deteve para abençoar. Só que às vezes o ser humano fala assim, mas Deus está abençoando o outro e não me abençoou ainda. Deus sabe o tempo. Chegou o momento dele abençoar o outro, mas vai chegar o momento do seu milagre. E sabe o que acontece quando você espera? Quando você é paciente, o milagre na sua vida ainda é maior. Porque ela foi curada, milagre sobrenatural muito bom, ela estava há anos ali doente. Gastou todos os seus recursos com os médicos, mas no caso de Jesus ali, no caso de Jairo, a filha dele havia morrido. Aí sim, né, o mundo diz que na vida, né, tudo tem jeito, menos a morte. Eu digo que quem serve a Jesus até a morte, Jesus dá jeito. Então Jesus ele se aproximou ali, continuou, fechei o parênteses. Nós vemos que Jesus estava caminhando e eu quero ler um trecho do que aconteceu. Chegando mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, lhe disseram, sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Na hora que você está quebrantado diante do Senhor, e que você falou, o meu milagre vai chegar, agora vai acontecer, Jesus está me acompanhando, ele já curou até a mulher. Por um lado pode ser algo que você diga assim, poxa vida, está me atrasando. Por outro lado você pode dizer, ele tem realmente poder, ele já curou essa mulher, agora ele vai curar a minha filha. Essa mulher já estava há anos doente, minha filha está há pouco tempo doente, ela vai ser curada. E aí de repente vem aquela má notícia, vem os mensageiros da casa de Jairo, e às vezes é o mensageiro do inimigo, é o mensageiro do cão que chega para você e diz assim, ó, não tem jeito, não incomode Jesus com os seus milagres, essas coisas pequenas. Deus ele tem coisas mais importantes para realizar. Para que você está aí atrapalhando? As pessoas tentaram parar Jairo, tentaram roubar de Jairo a esperança que havia nele pela cura e pela recuperação da filha. Muitos tentam fazer isso conosco, eles tentam matar o sonho antes de nós vivermos o milagre. Eles já estavam dizendo, sua filha morreu, basta uma única coisa, enterrá-la agora, acabou, não tem mais esperança, volte para casa. Mas sabe o que acontece? Nós devemos entender essas situações e não temer. Olha o que Jesus responde para Jairo. E o que Jesus responde para Jairo, ele está respondendo para você nessa noite. Jesus, porém, ouvindo essas palavras, disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo da má notícia. A má notícia está querendo tirar o seu foco. Você estava com a sua fé até alguns minutos atrás depositadas em Jesus, em mim. Jesus está falando, olha, você estava crendo, eu já estava a caminho da sua casa, mas de repente essa má notícia tirou a sua fé, você está acreditando que terminou. Não ouça, não dê atenção a essa má notícia, não tenha medo dessa má notícia, apenas siga crendo. Lembra que você estava crendo no momento que você se ajoelhou aos meus pés? Lembra que você estava crendo no momento que você estava clamando? O que eu estou dizendo para você é, siga crendo, siga clamando. Eu vou fazer o milagre. Os mensageiros do inimigo, eles tentam te mostrar, tentam impedir o seu problema e mostrar para que Jesus ele tem outras coisas importantes para realizar. Ele diz assim, em outras palavras, deixa de estorbar Jesus. Isso é um estorbo. Fica pedindo para Jesus aí, Deus ele tem tantas coisas para realizar.
já perdeu o seu sonho, vai para outra, vamos prosseguir agora. Pede outro milagre, que esse aí já foi. Não tenha medo de más notícias. O que Jesus fez, e Ele faz, e Ele diz para cada um de nós nessa noite, não tenha medo, apenas creia. Ele está no controle de tudo, e Ele está do seu lado, Ele está caminhando contigo. Veja a situação, tenta imaginar. Para lá e um fui para cá. Tenta imaginar. Jesus, ele estava indo resolver o problema, ele estava ao lado de Jairo. Isso quer dizer que Jesus, ele está ao nosso lado. As pessoas que vinham com as más notícias, elas estavam vindo de encontro. Era numa outra direção, entre aspas, eles estavam indo contra o próprio Jairo, contra aquilo que Jairo estava pensando que iria acontecer. E Jesus está falando, não dê ouvidos, não tenha medo, não tema más notícias, não tema, estamos vivendo um momento de pandemia, vamos nos cuidar, vamos nos precaver, vamos fazer tudo aquilo que é possível, porém a nossa vida está nas mãos de Deus. E Deus, Ele pode resolver os nossos problemas. É só Ele que pode fazer. Não tenha medo. Ele está no controle. Ele está ao seu lado. Não dê ouvidos às má notícias. Para terminar, terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Estejam atentos com as pessoas. Esteja atento às pessoas que estão do seu lado. Veja quem está caminhando com você, porque muitas vezes, e eu já falei aqui algumas semanas atrás, nós temos os amigos parteiros e nós temos os amigos coveiros. Os amigos coveiros eram esses amigos de Jairo que estavam querendo enterrar a filha dele. Eram essas pessoas que estavam dizendo, acabou o sonho, para de pensar nisso, não interrompa Jesus, não moleste mais Jesus. E o amigo parteiro é aquele que está do seu lado, ele está falando, Deus vai fazer um milagre, Deus, ele vai abençoar, Deus, ele vai abrir as portas e ele te ajuda a dar a luz ao seu milagre. Então nós precisamos estar atentos com quem está andando ao nosso lado. Veja bem que a primeira coisa que Jesus precisou fazer antes de realizar o milagre foi mudar ali, impedir aquelas situações, mudar a atmosfera. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus impediu os incrédulos que os acompanhassem. A palavra de Deus disse assim: então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Sabe o que acontece? Aquelas pessoas ao lado de Jesus tivessem ali falando com Jairo, Jairo morreu, Jairo deixa para lá. Se você está andando com essas pessoas que querem afundar e acabar com os sonhos, acabar com o milagre, acabar com os planos, elas vão impedir que você viva o milagre. Então Jesus, ele fez algo nesse momento. Ele falou, eu vou tirar essas pessoas de perto, para que Jairo não se detenha a essas mentiras que eles estão falando. Jesus impediu, ele falou, do seu lado não pode ter pessoas que não creem, do seu lado não pode ter pessoas que vão te apoiar, do seu lado não tenha pessoas que querem apenas enterrar o seu sonho. Se eles são frustrados, problema deles, mas não permita que eles afundem, que eles enterrem o teu sonho também. E aí ele falou o quê? Todo mundo fica aqui, agora vocês não vão nos acompanhar mais, vocês já trouxeram as más notícias, vocês já foram a boca do diabo nesse momento. Jairo, não tenha medo. Jairo, não se preocupe. E eu vou aqui selecionar homens de fé para estar com você. E ele chamou ali Pedro, Tiago e João. É lógico que Jesus também queria ensinar algo para Pedro, Tiago e João. E por que ele não levou todos os discípulos? Meus irmãos, era a casa do Jairo, a menina estava num quarto. Imagina, no meu quarto hoje não cabe 12 pessoas. Imagina que naquele tempo também não ia caber. Então ele falou, não, mas eu vou levar pessoas que vão gerar uma atmosfera de fé. Eu vou levar pessoas que vão ali, que estão crendo,
porque eles já viram sinais, maravilhas e prodígios, e eles ainda vão registrar isso que está acontecendo aqui, para que gerações possam ver o milagre. Não tenha medo, não se preocupe. Então nós temos que nos preocupar sim com as pessoas que estão perto de nós. Ah, pastor, isso quer dizer que eu só vou andar abençoá-las? Para você gerar nelas sonhos de viver milagres. Porém, você não permite que elas te influenciem. Quando a palavra de Deus diz em Salmo 1, não sentar na roda dos escarnecedores, ele não está dizendo que nós não devemos evangelizar. Ele não está dizendo que nós não devemos amar. Ele só está dizendo, não aceite o conselho dessas pessoas. Você tem que entender quem está do seu lado. Eu acredito que Pedro, Tiago e João ali estavam caminhando junto com Jairo para casa. Fica tranquilo, você viu o que o mestre falou. Ele disse para você não se preocupar, para você crer. E Pedro, Tiago e João foram ali motivando ele. Olha, sabe o que eu vi um dia? Eu vi Jesus multiplicar pão e peixe. Era uma multidão. Sabe o que eu vi? Jesus caminhando no mar. E eles estavam gerando ali algo no coração de Jairo, para que ele pudesse também viver o milagre. Mantenha perto de você então apenas essas pessoas. Olha o que aconteceu aqui depois então, para que o milagre aconteça. No momento do milagre, mesmo assim você viu que Jesus chegou na casa, as pessoas estavam desesperadas, né? As pessoas estavam gritando, um pranto, um choro, um lamento. E ele disse, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão assim? A menina apenas dorme. E eu não sei como que mudaram, eles estavam chorando e lamentando, mas conseguiu, entre aspas, a piada de Jesus. A palavra diz que eles começaram a rir de Jesus, a rir da cara de Jesus. Você está louco? Sabe, nós sabemos diferenciar uma pessoa viva de uma pessoa morta. Jesus é mais ou menos assim, se a pessoa não está respirando, se não está batendo o coração dela, ela não está dormindo, ela já morreu. Você está louco? Na casa de Jairo também tinha ali pessoas, uma atmosfera de incredulidade. Jesus não apenas deteve as pessoas da multidão, mas aquelas pessoas que estavam mais próximo. O que quer dizer? O círculo de intimidade daquela família. Ele falou, sai todo mundo. Olha o que a Bíblia diz. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. A mesma coisa, toma cuidado com quem você está andando. Às vezes no meio da sociedade você tem que tomar cuidado, mas às vezes naquele círculo, aquelas pessoas que estão mais próximas também tem que tomar cuidado. Não, olha, aqui agora na hora do milagre, no meu momento de intimidade, qual é o lugar mais íntimo da sua casa? O quarto. Você pode dizer que é o banheiro, mas as visitas vão muitas vezes no banheiro, né? Você fala assim, por favor, posso ir no banheiro? Claro, o banheiro. Então às vezes a pessoa depende muito da intimidade, ela chega até a sala. Dependendo da intimidade, ela vai chegar até a cozinha, né? Já é um nível de intimidade maior. Mas no quarto estão aquelas pessoas que estão num nível de intimidade muito grande. São realmente pessoas importantes. Jesus falou aqui no quarto, aonde vai acontecer um milagre, eu não quero incrédulo. Aqui no quarto, acabou? Não está saindo? Está descarregando? Eita Jesus, Deus sabe de todas as coisas. Então nesse momento, no momento do milagre, momento da incredulidade, ali Jesus tirou aquelas pessoas e falou, no momento do milagre eu preciso de uma atmosfera de fé. Eu preciso das pessoas que creem. E eu preciso obviamente das pessoas que vão viver o milagre. E ali Jesus orou. E ali aquelas pessoas foram curadas. E aquela menina foi na realidade abençoada. Ali a menina ela passou, ela ressuscitou em nome de Jesus, né? Quem me conhece sabe que eu me distraio com qualquer coisa. Por isso que eu estou falando que a menina foi curada, né? Ela ressuscitou mesmo. Deixa eu tomar minha aguinha. Essa aguinha aqui, Lisandra, está patrocinada, está com aquela aguinha de laranja lá. Aguinha de sabor. Amém? Então ali naquele momento, Jesus ele fez o milagre. E aquela família ela pôde experimentar o milagre da parte de Deus.
aquela família, ela pode ver os seus sonhos e os seus planos ressuscitarem. Que isso quer trazer para nós nessa noite? Que Deus ele pode também ressuscitar sonhos. Que Deus também ele pode ressuscitar os planos na sua vida. O único que pode te impedir de ser abençoado é você mesmo. Ninguém pode impedir a sua bênção. Ninguém pode impedir o seu milagre. Se você fizer caso àquilo que Jesus está orientando, você vai viver o milagre. Então, todos temos problemas, todos temos dificuldades. Não olhe para os problemas na sua casa, não olhe para os problemas na sua família. Deus ele quer restaurar, ele quer abençoar. No momento, se derrame diante dele, não creia nas más notícias, não faça caso às más notícias, siga o plano de Deus, siga a vontade dele, aquilo que ele tem sonhado e desejado, siga e faça e viva e manifeste a vontade de Deus. Esteja rodeado de pessoas que vão ajudar com que você viva o seu milagre. E como nós estamos falando a respeito de casas de milagre, Deus ele quer fazer um milagre. Assim como ele fez um milagre dentro da casa de Jairo, na família de Jairo, Deus ele quer fazer um milagre também na sua vida, na sua família. Ele quer a sua família abençoada. Não existe ninguém mais, ninguém menos que quer a sua família abençoada do que o próprio Jesus. Quero convidar os irmãos do louvor para vir à frente. Nesse momento eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero te convidar para que você possa estar apresentando o milagre que você precisa nessa noite. Pensa na tua família, pensa ali na tua casa e começa a lembrar do milagre que Deus ele tem para a sua vida. Quero aproveitar que o Gabriel está aqui na frente. Coloca o contrabaixo ali, Gabriel. Desliga lá. O Gabriel olhou assim e falou: ixi. Não, eu quero dizer o seguinte, que para que você possa viver um milagre na sua casa também, muitas vezes você precisa demonstrar amor pela sua família, para que você possa ver a sua família restaurada. Porque às vezes nós pensamos o quê? Que apenas as nossas atitudes, elas mostram o amor que nós temos no coração pela nossa família. Mas é muito importante que nós como pais, nós falamos a semana passada a respeito do casamento. Ontem nós tivemos aqui o culto de casais. Foi um culto tão abençoado, né? E em um momento ali nós tivemos a oportunidade de olhar um no olho do outro e falar que o que nós sentimos no coração, que nós amamos a nossa esposa, que a nossa esposa pode fazer uma declaração de amor para nós também. Então eu quero aqui no momento fazer uma declaração de amor para o Gabriel e quero que você aí se motive a fazer isso quando você chegar também com os seus filhos, né? E para os filhos que estão aqui, quero motivar que você possa fazer isso para os seus pais também. Que você possa fazer uma declaração de amor para os seus pais. Vocês viram que a declaração às vezes é lavar uma louça. Quando você lava a louça, né, a mamãe já fala: eu recebi a declaração de amor que eu mais queria no dia de hoje. Então você vai lá e você vai fazer isso. Você vai demonstrar, mas não apenas com as atitudes também. Mas às vezes é importante a pessoa escutar: eu te amo. Então aqui diante de todo mundo quero dizer que eu amo o Gabrielzinho. Meu menininho cresceu, brincava de escorregador na minha perna. Hoje se ele fizer isso ele me quebra. Então, quero dizer que eu te amo, que você é o presente de Deus para nós, que nós temos muito orgulho de você. Não é orgulho bom, orgulho santo. Assim, e cremos que você vai realizar grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Então pode voltar para baixo. Eu sei que a sua mãe também te ama. Não deixa o baixo cair não.
Então agora, fechando esse parênteses, busque o milagre também na sua casa. Mas se você precisar declarar que você ama alguém hoje, declare, né? E se você acha que não precisa, declare do mesmo jeito. Ah, mas eu demonstro amor todo dia, né? As pessoas antigamente, como elas demonstravam amor? Ele tem comida, ele tem roupa, ele tem calçado e ele está na escola. Estou demonstrando o meu amor por ele. Mas às vezes falta essa palavra assim, não, eu te amo mesmo. Então que você possa fazer isso nessa noite. Mas se você tem algum milagre que você quer aí apresentar diante do Senhor, que você possa apresentar nesse momento, apresentar um milagre na sua família, em nome de Jesus. Quero que você comece a orar enquanto nós oramos aqui, enquanto nós louvamos ao Senhor com uma canção. Eu quero que você apresente o milagre que você está precisando na sua casa hoje, amém? Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, Aleluia! toca-me,
vidas nessa noite, ó Pai. Reina em mim com tua glória. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que se derrame, Pois ao teu manifesta, ó Deus, a sua vontade, é o Senhor. meu lugar. Nós queremos viver os milagres do Senhor na nossa casa, os milagres do Senhor na nossa família, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos colocar agora a vida de cada um, ó Deus, que tem se derramado diante do Senhor. O Senhor que sonda os corações, ó Pai. O Senhor que reconhece a necessidade, que conhece a necessidade de cada um, ó Pai, e sabe do milagre, ó Deus, que os teus servos estão necessitando nesta noite. Nós pedimos ao Senhor, vem e faz, ó Deus, o teu milagre. Toca, Senhor, assim como o Senhor ressuscitou a filha de Lázaro, ó de Jairo, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nesse momento também ressuscite os sonhos dos teus servos, ó Deus, e que eles possam viver o milagre, e que eles possam testemunhar o milagre, ó Deus, em nome de Jesus. Nós apresentamos cada vida, Senhor, cada petição, cada pedido que tem sido apresentado diante do Senhor. Pedimos que o Senhor faça o teu milagre, ó Deus. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, Senhor. As famílias que estão em casa agora assistindo pela internet. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E faz a sua boa vontade. E faz o teu milagre, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor, para teu louvor e para tua glória. Abençoa, Senhor. Que nós possamos testemunhar, ó Deus. E que nessa semana, nas casas de milagres que nós realizaremos, nós possamos levar o milagre do Senhor. Nós possamos ver famílias restauradas, ó Deus, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, uma salva de palmas para Jesus. Saiba de uma coisa, o melhor da sua história ainda está para acontecer. Isso é só o começo, mas você ainda vai ter o prazer de poder testemunhar também do milagre do Senhor nas vidas, em nome de Jesus. Nós queremos ouvir dos milagres, né? Queremos ouvir também do mover de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero